Olá pessoal, tudo bem? Terminei então no vídeo anterior a parte um desse estudo, onde falei do processo para entrar no reino milenar de Cristo, ok? Este vídeo agora é a sequência do estudo e já vou entrar na parte 2 do estudo, ok? Então, esse vídeo trata da parte número 2 do estudo, que é o assunto agora, os 4 fatos no final do milênio. Então, esse é o tópico, fatos no milênio. O final do milênio será marcado por 4 fatos distintos. O primeiro, a segunda fase da guerra Gog-Magog. Segundo fato, a segunda ressurreição. Terceiro fato, o juízo final do trono branco. O quarto fato é o lago de fogo e enxofre. Então, esses 4 fatos no final do milênio, eu explico assim. Primeiro fato, Gog-Magog, a guerra. Apocalipse 20, do versículo 7 a 10, mostra Gog-Magog, que terá 2 fases. A primeira fase acontecerá na vinda de Cristo. Eu tenho estudo sobre isso aqui no canal, ok? E que virá já com a igreja glorificada para realizar a batalha do Armagedon contra a besta do mar, anticristo e todo o seu exército. Isso é a primeira fase. E a segunda fase acontecerá após milênio, na soltura de Satanás e antes do juízo final do trono branco, sendo que essa segunda fase da guerra, ela não acontecerá por ação imediata de Deus pró-Israel. Então Deus vai agir imediatamente a favor de Israel e essa segunda fase não acontecerá. Segundo fato, segunda ressurreição. Apocalipse 20, do versículo 11 a 15, será todos os mortos desde Adão até o último a morrer no milênio. Então, essa ressurreição explica assim, ou seja, são todos aqueles que se levantarão da segunda ressurreição, que viveram e morreram no período dos 6.000 anos, mais os que morreram no milênio de Cristo na Terra, que são, ou seja, que não são os santos do Senhor bem-aventurados. Então, quem vai ressuscitar na segunda ressurreição são aqueles que não são os santos do Senhor. Juízo final do trono branco. Terceiro fato. Quem passará pelo juízo final do trono branco? É uma pergunta. Vai a resposta. Os mortos e vivos. Explicados assim. Eu explico assim, tá? Os mortos são todos os mortos ressuscitados na segunda ressurreição que morreram desde Adão até o último a morrer no milênio. Ou seja, pessoal, todos aqueles que se levantarão da segunda ressurreição, que morreram no período dos 6 milênios, ou 6.000 anos, mais os que morreram durante o milênio de Cristo na terra, que não são bem-aventurados os santos do Senhor, né? Esses são os mortos, que não são os santos do Senhor. Agora, os vivos, vamos explicar isso. Todos os vivos que permaneceram vivos durante o milênio do governo de Cristo, até o estabelecimento do juízo final do trono branco, né? Ou seja, falando dos vivos, tá? Ou seja, todos aqueles que não foram glorificados na segunda vinda de Cristo, mas foram permitidos por Deus a entrarem vivos no milênio. Então, os vivos são esses que o próprio Deus permitiu a entrarem vivos no milênio. Tá? Ok? Então, o juízo final do trono branco será para galardoar
e condenar também. Não é só galardão, é para condenar também. Nele estará os vivos das nações restantes que entraram no milênio de Cristo e aqueles que nasceram também no milênio e viveram 1000 anos no reino de Cristo sem morrerem. Ok? Vamos lá, em Apocalipse 20, versículo 11 e 15, nos dá a ideia de como será o juízo final do trono branco. Então serão abertos os livros das obras e o livro da vida. Vamos lá explicar o livro das obras. O que é livro das obras? Veja só. Estes livros é para as nações e não igreja. Pois a igreja já foi salva e glorificada nesse período, né, do trono branco, e já tem nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A igreja, no juízo final do trono branco, ela já estará glorificada e já recebeu no tribunal de Cristo galardões e recompensas pelo seu trabalho. Inclusive, as nações, as cidades das nações serão dadas para a igreja no milênio. Entende, queridos? Então, todas as pessoas das nações que não fizeram parte da igreja, suas obras, está falando das nações, né? Não é a igreja, então é a nação. Suas obras serão procuradas no livro das obras. E quem não for achado com boas obras registradas nesses livros, serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e viverão eternamente afastados de Deus, fora da Nova Jerusalém, que é a segunda morte, a morte eterna. Então, lago de fogo é morte eterna, separação eterna de Deus. E todas as pessoas das nações restantes que foram, olha que, entenda bem, ó, todas as pessoas das nações que foram encontradas com boas obras, escritas, registradas nos livros das obras, serão salvas. Entende? Mas não entrarão na Nova Jerusalém, tá? Viverão eternamente fora da Nova Jerusalém como povo, que são as nações justas e obedientes, tá? Sendo as ovelhas que não fizeram parte da igreja noiva do Cordeiro, nem foram bodes. Então, igreja é uma coisa, ovelhas é outra coisa. Dentro da Nova Jerusalém, igreja. Fora, as ovelhas. Vamos lá, o livro da vida. Como é que explica isso? Este livro é apenas para quem faz ou que fez parte da igreja formada por judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis, comprados e separados para Deus e Cristo, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e viveram como igreja, sem mancha, sem rugas, formando o corpo de Cristo em toda a terra. Isso são os 144 mil selados e comprados. Aqui do canal eu explico o que é 144 mil selados e comprados, ok? Bom, neste livro, então, está escrito, não está escrito nesse livro da vida, nem registrado nele, obras boas das nações, pois trata-se da redenção feita pelo sangue de Cristo e é não por obras, tá? Não que a igreja não precisa de boas obras, tá, pessoal? Precisa sim, tá? Isso porque só os remidos que conseguiram ser igreja fiel, né, serão glorificados na vinda de Cristo para entrar e sair pelas portas da cidade santa, a Nova Jerusalém celestial, que descerá para a terra, no centro da terra, do mundo, né, em Jerusalém. Ou seja, explicar o que é o livro da vida.
Ou seja, veja só, o livro da vida do Cordeiro é somente para quem morará com Deus e Cristo dentro da nova Jerusalém celestial e não fora da nova Jerusalém celestial, que é as nações, ovelhas que vão morar fora da nova Jerusalém. Neste caso, somente a igreja glorificada entrando dentro da nova Jerusalém. Está escrito, tá? Então, lute para ser igreja fiel, que será glorificada, e não simplesmente ser nação, ser ovelha, para viver na eternidade, mas fora da nova Jerusalém celestial. Lute para entrar dentro da nova Jerusalém, que não é todos que vai entrar, somente noiva do Cordeiro. Ovelha não entra, só igreja. O lago de fogo e enxofre. Vamos lá explicar o que é. Para entender e compreender o assunto do lago de fogo e enxofre, recomendo que você leia com atenção, numa oportunidade bem tranquila, esses textos. Anote aí para você entender o que é lago de fogo e enxofre. Isaías 34, Apocalipse 20, Apocalipse 14, Marcos 9, Malaquias capítulo 1, Jeremias 49, Isaías 66, ok? Todos esses capítulos, você busca os textos neles, são paralelos e conversam entre eles, apontando para o lago de fogo, que é a mesma coisa que Geena, ok? O lago de fogo e enxofre é o lugar preparado para o povo contra quem o Senhor está irado para sempre, que também é chamado de terra da perversidade. Lago de fogo é chamado também de terra da perversidade. O lago de fogo, pessoal, ele não é inaugurado após milênio, ele é inaugurado na vinda de Cristo, onde foi lançado vivos a besta anticristo, a besta falso profeta papa e todos os adoradores da besta e da sua imagem que colocaram a marca e que fizeram parte do exército da besta anticristo na batalha do Armagedon, que é a primeira fase da guerra Gog-Magog, tá? Então eles foram lançados mortos direto para o lago de fogo, onde foi inaugurado na vinda de Cristo após o estabelecimento do tribunal de Cristo, né? Entende? É aqui que Jesus prenderá Satã por 1000 anos e passará a reinar por 1000 anos, e quando terminar o reinado de Cristo, Satã será solto e sairá pelos 4 cantos da terra para seduzir as nações, tá? E reuni-las na segunda fase de Gog-Magog. Mas Deus entrará em cena sobrenatural pró-Israel. E essa guerra não acontecerá, ok? Eu já explico isso em outros estudos aqui no canal, beleza? Ok? Então, o Senhor aniquila todos os que se aliaram ao diabo para fazer guerra e lançá-los junto com o diabo, Satanás, a antiga serpente, no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta anticristo e a besta falso profeta papa e o exército da besta que entraram na guerra no Armagedon e foram mortos por Cristo. Quando fala aniquilados, é a mesma coisa que pegar fogo, um galpão e tornar tudo em cinza. Isso é aniquilar. Beleza? Pegou? Entendeu? Eles vão ser lançados direto para o lago de fogo, né? E assim que foi estabelecido o trono branco para o juízo final, todos que não tiveram boas obras e não foram achados escritos no livro
da vida, serão imediatamente também lançados no lago de fogo e enxofre, e viverão eternamente afastados de Deus, fora da Nova Jerusalém. Então vai procurar o nome deles no livro das obras, não achando, serão lançados no lago de fogo, ok? Essa é a segunda morte. O lago de fogo e enxofre presta atenção, o lago de fogo e enxofre e será um lugar geográfico fora da cidade santa Nova Jerusalém, tá? Que fica e ficará na terra de Edom, que Deus dá o nome de terra da perversidade. Esse é o nome de Edom, né? Terra da perversidade. Nessa terra da perversidade, que é a terra de Edom, onde fica o lago de fogo e enxofre, lugar dos perversos, morará para sempre, afastados de Deus, de Cristo e da igreja. Mora lá então aí, ó, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, é assim, na eternidade. Fora da Nova Jerusalém celestial, que será estabelecida na terra, ficará o lago de fogo e enxofre, que durará para sempre, com o diabo, seus anjos e seus habitantes. Ok, pessoal? Bom, pessoal, eu termino aqui a parte 2 do estudo, onde abordei 4 assuntos distintos daquilo que irá ocorrer após milênio, conforme explicado acima na parte 2 do estudo, ok? Termino aqui a parte 2 desse estudo. Espero que vocês estejam aprendendo e gostando desse assunto, que é muito top, né? E vamos para a parte 3 do estudo, que é a parte final desse estudo, ok? Vamos agora à parte 3 para finalizar o estudo. Parte 3, a eternidade. Eu destaco nessa terceira parte 3 fatos escatológicos para entrarmos na eternidade. Vamos lá para os 3 fatos escatológicos. Primeiro fato: Cristo entrega o reino e todas as coisas ao Pai. Vamos lá na minha base bíblica para esse fato, que é Cristo entregar para Deus, né? Vamos lá, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 27. Vamos lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes serão sujeitas, claro, estou lendo o texto, tá? Claro está que se exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Versículo 28 agora, vamos ler. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Entendeu o texto?
Entendeu o que Paulo estava se referindo aqui? Tá? Cristo vai entregar todas as coisas ao Pai. Então, olha, Deus planejou que Cristo regesse a terra por 1000 anos em Jerusalém. E planejou que a igreja glorificada corregesse as 12 tribos naturais de Israel e as nações no milênio. O plano permite que a igreja glorificada, pessoal, assentada nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Então, o plano permite que a igreja fique assentada nas regiões celestiais no milênio. Ou seja, mesmo estando na terra, a igreja, né, no templo de Ezequiel em Jerusalém, ela terá acesso para adorar ao Criador e voltar para a terra para corrigir as nações e as 12 tribos naturais de Israel, para que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, né? E quando tudo estiver restaurado, olha o plano de Deus, quando tudo estiver restaurado, isto é, quando todos os homens forem julgados e condenados, quando todos os anjos caídos forem julgados e condenados, quando a morte, o inferno e o diabo forem lançados no lago de fogo, o próprio Filho se sujeitará ao Pai. É isso que Paulo está dizendo. E entregará o reino para Deus, a fim de que o Deus Pai seja tudo em todos. E o Deus Pai dará início ao 8º dia eterno, e esse dia será de semanas sem fim. Ou seja, Jesus está passando o reino dele para o reino eterno do Pai. Ok? Lembra dessas palavras de Paulo? Palavras inefáveis que não foram lícitas revelar aos homens serão manifestadas aos olhos de todos. E coisas que os nossos olhos jamais viram e nossos ouvidos jamais ouviram e nem subiu ao nosso coração, terão lugar no 8º dia, que é o início da eternidade. Então, o 8º dia é o início da eternidade, quando Jesus passar tudo para Deus, já restaurado, já restabelecido tudo. Jesus vem e vai preparar tudo e entregar ao Pai. E todos os olhos verão, todos os ouvidos ouvirão, e coração de todos entenderão, quando terminar os 7 tempos da festa dos tabernáculos, que é o milênio. Ok? Tá dando para você entender o que vai acontecer ao entrar a eternidade? Então, a 7ª festa é a 7ª e será o próprio milênio de governo de Cristo. E tem tempo determinado para começar e para acabar, tá? Porque ainda é na esfera humana, terrena. Mas a 8ª festa é a primeira e a última da eternidade. E ela não terá fim. Cristo vai preparar tudo e entregar para o Pai a 8ª festa, que é a eterna. Essa 8ª festa será na eternidade. Acontecerá dentro da Nova Jerusalém Celestial. Vai ter pontos também dela fora da Jerusalém Celestial. Sendo que as nações não entrarão, não adentrarão na Nova Jerusalém para essa festa. Porque só a igreja entra e sai pelas portas da cidade santa na Nova Jerusalém. Então, para você entender, a igreja glorificada terá múltiplo privilégio de entrar e sair. E isso está escrito, pior que tá? Participar da festa na eternidade dentro e fora da Nova Jerusalém. Óbvio que o nível dentro da Nova Jerusalém celestial é incomparável ao de fora, tá? Paulo registrou isso dizendo coisas inefáveis que não é
lícito revelar aos homens. Viu aí como será a eternidade? Você que pensava que seria silêncio, monótono o céu, olha aí, vai ter festas, vai ter festas. E a última vai ser a oitava, que vai ser eterna, nunca mais vai acabar. Festa sempre, 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 sempre no céu. Aí o Eterno reinará para sempre no seu trono de glória eterno, quando a nova Jerusalém celestial descer, note bem, quando a nova Jerusalém celestial descer para a terra no final do milênio e do juízo final do trono branco. Olha que coisa impressionante, ó, pessoal. Na verdade, moraremos no céu na eternidade, tá? Mas acontece é que o céu é da nova Jerusalém celestial que descerá para a terra, que é o novo céu e a nova terra, ou seja, o céu será na terra. Entendeu isso? É na terra porque ela vai descer. O céu de Deus será então na terra, porque ela vai descer para a terra, Nova Jerusalém. Segundo fato agora, vamos lá. A Nova Jerusalém celestial desce para a terra após governo de Cristo e do juízo final do trono branco, ok? A base bíblica para essa descida da Nova Jerusalém para a terra está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5. Acho que você até sabe de cor, mas vamos ler isso. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Verso 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Verso 3. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Impressionante, né, amados? Vamos no versículo 4, porque o negócio fica muito maravilhoso. Versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Versículo 5 agora. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Amados, termina aqui o versículo 1 a 5 do capítulo 21 de Apocalipse, da Nova Jerusalém descendo para a terra, né? Então é assim, ó, na eternidade, a Nova Jerusalém, o terceiro céu e o trono de Deus descem para a terra restaurada junto com o próprio Deus, para se estabelecer eternamente no meio da terra, em Israel, no centro do mundo, na eternidade. Então, está escrito, né? Nem eu que estou falando, está aí na Bíblia, estou mostrando. Então, a nova Jerusalém celestial descerá para o meio do mundo, para o meio da terra, em Jerusalém. E ela, pessoal, olha só, gente, ela já está pronta no céu. E será a morada eterna de Deus e os homens, os remidos, a igreja, que é o seu povo, quando ela descer
após juízo final. Ok? Então, dentro da Nova Jerusalém Celestial, na eternidade, terá coisas e fatos jamais visto pelos olhos naturais, pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, até pelos olhos da internet também, né? Sentidos pelo coração de carne, que são as coisas inefáveis ditas por Paulo quando foi arrebatado ao terceiro céu. Ok? Impressionante, não é, amados, esse tópico, já na eternidade. O máximo que nós podemos descrever, queridos, na eternidade, são as grandezas dessa Nova Jerusalém celestial, tá? E sua existência física, onde será a morada eterna de Deus, Cristo e seu povo, que estará entre os homens no centro da terra, em Israel. O texto diz que ela vai descer, que Deus também vai descer junto com o trono dele para a terra, ok? Então veja só, olha que coisa fantástica, que informação tremenda, ó. O tamanho da Nova Jerusalém Celestial será de 4.928.000 quilômetros de metros quadrados, é o tamanho dela. São 12.000 estádios que, convertidos em medida atual de quilômetros, nós temos um resultado, temos um total de 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de profundidade. Entendeu o tamanho da Nova Jerusalém? A cidade está construída e projetada por Deus em quadrado e formato de cubo, ok? Isso é o que está escrito na Bíblia, ok? Vamos para o terceiro fato, já na eternidade. O trono eterno de Deus na Nova Jerusalém Celestial e o reino eterno de Deus na terra e o oitavo dia eterno. Descubra isso aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, versículo 3 a 5. Vamos lá, é João Ferreira de Almeida, tá? É o que eu estou lendo. Vamos lá, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Versículo 5. E ali não haverá mais noite. Ali é onde? Dentro da Nova Jerusalém. Fora vai ter, na eternidade. Dentro da Nova Jerusalém, não. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do dia. Versículo final, né, que eu acabei de ler com vocês. Então é assim, Nova Jerusalém não terá luz, mas fora dela, na eternidade, terá luz, não dentro. Quando a Nova Jerusalém Celestial descer para a terra, dará início ao oitavo dia eterno, que são semanas sem fim na eternidade, onde Deus será tudo em todos. Então Jesus entrega o reino eterno ao Pai para dar sequência ao plano inicial no Éden. Lembra lá no Éden, quando Deus tinha aquele plano, né? É como que estamos voltando, pessoal, lá ao início de tudo, tá? Voltando lá no Éden e seguir com a eternidade. É como que Jesus veio e refez tudo. Explico isso assim, ó. Em 6 dias, ou 6 milênios, Deus cria todas as coisas. Lembra disso? E descansa no 7º dia, ou 7º milênio. 7º dia é profético, apontando para o 7º milênio. Apontando, né, para o milênio de Cristo, que é o verdadeiro sábado de descanso. Ok? E quando termina o 7º dia profético de descanso, vou repetir, quando termina o 7º dia profético de descanso,
Deus inicia o 8º dia eterno, na eternidade de semanas sem fim, onde reinará para sempre no seu trono de glória, no meio da terra, em Jerusalém, na terra de Israel, isso dentro da nova Jerusalém celestial. Então, pessoal, amados, o trono de Deus e seu reino eterno se estabelecerá para sempre na terra, em Israel, no meio do mundo, tá? Na nova Jerusalém celestial. Ok, pessoal? Bem, eu termino aqui essa última parte, né, do estudo e quero agradecer a Deus pela sua vida, por você participar comigo desse estudo, onde foi criado 3 pontos introdutórios e 3 partes onde eu expliquei da primeira vinda de Cristo em carne até o trono e reino eterno de Deus na terra, em Israel, no centro do mundo, já na eternidade. Ok? Deus abençoe a sua vida. Gostou do comentário? Gostou do estudo? Compartilha esse estudo aí com os seus amigos. Dê o seu like, o seu joinha, né? E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Ok? Deus te abençoe. Um abraço. Shalom. Lehi Traot.